Ele gosta muito, muito de você. Amém? João capítulo 17, verso 1, 2 e 3. Diz assim em Sagradas Escrituras: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Verso 3: E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nessa semana, em função das lutas que nós tivemos, com tantas lágrimas para derramar, diante da morte, eu queria nessa noite refletir sobre vida. Eu queria falar com você sobre vida. Eu não sei como vai a sua vida, não sei como está a sua vida. De alguns que a gente tem a oportunidade, aqueles que permitem, pastoralmente falando, entrar e conviver e viver, a gente tem a noção de como está a vida. Mas eu não sei como está a maioria das pessoas que estão aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham pela internet, que estão sentados na galeria. Nós não conhecemos profundamente uns aos outros, na verdade nós nos percebemos, e o conceito de vida é algo muito extraordinário. Pensar sobre vida é o que move a humanidade. Desde que o homem é homem, o mundo é mundo, e a humanidade é humanidade, a discussão de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, a busca pelo sentido da vida, ela é uma discussão diária. Os filósofos apresentam as suas respostas, as ciências humanas, elas têm as suas variadas respostas, as igrejas, a igreja, a teologia tem uma proposta, as pessoas mais eruditas da comunidade, da sociedade civil, eles respondem essa pergunta: o que é a vida, o que é viver, vale a pena, não vale a pena, por que lutar pela vida, por que morrer, por que morremos, por que essa interrupção da vida? Dos mais eruditos, aqueles que são mais indoutos, mais simples, todos nós conversamos sempre sobre esse assunto. Há um tempo na vida de todo ser humano que a discussão da vida passa por uma reflexão, seja ela profunda ou simples, mas quem nunca aqui sentou diante, num restaurante, num bar, numa mesa, numa padaria, num shopping, numa igreja, numa cantina, num bate-papo, numa casa, e conversaram sobre questões da vida. O que é a vida para você? O que fazemos com essa vida? Eu fui muito impactado por um filme essa semana, que conta a história de uma incursão americana no Afeganistão, O Grande Herói. Veja esse filme, fatos reais, e foi muito forte, porque no final eles colocam as cenas, as fotos dos soldados que viveram aquela missão, e com os personagens, com os atores. Os nomes do filme são nomes verídicos, e eu fiquei me questionando e me perguntando: por que tanta guerra? E eu estou refletindo sobre isso. Por que fazemos guerra? Por que matamos? Por que o homem mata? Por quê? Sabemos que a Bíblia apresenta uma resposta muito boa para isso. A raiz de todos os males é o dinheiro. O dinheiro. O dinheiro faz o homem matar. O poder, a riqueza faz o homem explodir pessoas. E eu ficava assustado diante daquela realidade, ver as famílias chorando. As pessoas morrem na guerra, as pessoas matam na guerra. Aqueles que estão em guerra morrem. Aqueles que são familiares dos que estão em guerra e souberam da morte daquele que morreu no campo de batalha, ela morre em casa, porque como que perde?
um ente querido assim? Por que guerra? Por que nós temos que ter o Ministério da Defesa? Por que existe a possibilidade de invadir o Brasil? Por que o Brasil tem a possibilidade de invadir outras nações? Por que competimos? Por que o ser humano vive hoje em conflito? Por que nós não conseguimos coexistir? Por que nós não conseguimos compartilhar? Por que a humanidade não consegue caminhar junta? Por que os países não são irmãos? Por que o ser humano não é uma bênção? Por quê? Falta reflexão do que é vida. Isso tudo é porque as pessoas conseguem responder a essa realidade a partir do paradigma do ter, como nós temos falado aqui. Queridos, eu sonho com um tempo de paz. Eu sonho com um tempo de paz. Eu sonho com um tempo, no meu tempo, na minha geração. E se você acha isso utopia, não tem problema, deixe o jovem sonhar. Eu quero sonhar com um tempo de paz. Eu não quero mais ver guerra nas favelas. Eu não quero mais ter a notícia de que crianças estão sendo assassinadas, porque as balas que saem das armas dos traficantes, dos policiais em guerra, estão matando os nossos pequeninos. Eu não quero mais saber e ficar preocupado com a possibilidade de um militar nosso aqui na igreja, com os militares, e que foram para uma incursão de guerra, estão defendendo o país e como que convive com guerra? Queridos, vamos orar, vamos lutar e orar pela paz, porque o nosso Deus, Jesus Cristo, tem um título, Ele é o príncipe da paz, e bem-aventurados são os pacificadores. A igreja tem que ser uma comunidade que luta pela paz, porque não tem como pensar em vida, se não for pensar em paz. Você é um pacificador, você é um fomentador de guerras. Não uma guerra nacional, bélica, mas quanta guerra na sociedade, quanta guerra no trânsito. As pessoas perderam o sentido da vida, estão matando a torto e a direita, esqueceram de sentar, esqueceram de rir, esqueceram de fazer amigos. Irmãos, amigos, há um sentido na vida, há um sentido para a vida, e eu não quero aqui usar da filosofia, até porque não é a minha praia, por mais que gosto. Não quero usar da sociologia, das ciências humanas, quero usar o que a Bíblia me orienta sobre o que é vida. Você tem uma reflexão sobre vida? Que tipo de vida você está vivendo? Eu queria ficar com uma oração de Jesus. Quantos gostam de revelação, né? E aqui está uma revelação. Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus tem um sentido de vida muito real. Ele sabia do propósito da sua vida. Ele sabia por aquilo que ele estava vivendo e por aquilo que ele estava morrendo. Jesus, Ele é a própria vida. No Evangelho de João, no capítulo 14, Ele vai dizer que Ele é a vida. Ele é diferente dos filósofos, Ele é diferente da sociologia, da antropologia. Jesus não diz que tem, Jesus não sabe, Ele não, eu sei, eu acho, eu aponto. Ele assume, eu sou a vida, Ele é a vida. Então, se você quer saber sobre vida, você precisa saber sobre Jesus. E quando nós chegamos a Jesus, Ele está se apresentando, está prestando contas, oração sacerdotal. João capítulo 17, ele está entregando o seu ministério, está entregando o seu relatório a Deus. Essa é uma oração muito famosa, porque é a oração intercessória, quando Jesus ora por aqueles, mas Ele ora por mim e por você. Jesus aqui faz revelações muito interessantes. Isso aqui deveria ser um tratado para a igreja evangélica brasileira hoje, que tanto quer lutar para não ser do mundo. E Jesus diz, olha, eu só oro que o Senhor, por favor, no verso 15, livre eles do mal, mas não retire eles do mundo. Mas a igreja evangélica brasileira quer ser um ET. Ela quer viver num monte, ela quer viver separada, ela quer viver lá em cima, ela quer viver no mundo espiritual. Jesus falou assim, ó, não tira eles do mundo. A gente não consegue entender a natureza da subjetividade da fé em Cristo Jesus. Nós só conseguimos observar a geografia da nossa fé, porque nós não somos desse mundo. A Bíblia diz no verso 16, eles não são do mundo. A nossa natureza não é mundana, mas a nossa geografia é. Nós temos uma cultura para influenciar, nós temos seres humanos para conviver, para amar e acolher. Como não viver a fé cristã no mundo? Então tem que ir para o mundo. A igreja vai para o mundo. Nós temos que viver a fé no mundo. No mundo, aqui é muito bonitinho, cantar, pregar, muito bonito, muito legal, ótimo, bíblico, tem que acontecer. Mas a vida acontece lá fora, no mundo. E Jesus sabia disso tudo. Ele está ensinando nessa oração aqui princípios maravilhosos. E ele
vem com essa definição de vida. Ele vem com esse conceito de vida. Agora ele não apresenta só o que é vida. Primeiro ele diz em João capítulo 14 que ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. E agora ele vai dizer sobre vida eterna. Quem aqui nunca, como criança, não teve o sonho, pesadelo, né, de sonhar com a morte do pai, da mãe? Várias vezes eu já, nas madrugadas, acordava, ia lá assustado, abria o quarto do pai e da mãe, olhava, eles estavam lá dormindo, ficava vendo, estava respirando. Quem viveu isso aqui? Já fez isso na infância? Quantas vezes as mães, aí você cresce, gera, está lá desesperado, sonha. Nós não queremos viver a experiência da morte. E o homem vive em busca dessas fórmulas, dessa fórmula de como viver mais, de como viver mais. E aí o povo está voltando para a geração saúde, o povo está querendo fazer atividade física, o povo está querendo se alimentar melhor, porque nós não queremos morrer. E isso é bom. Agora, essa resposta, além de quando encontramos o projeto de vida para agora, já é algo assim extraordinário, como o nosso Deus que cantamos. Agora, quando você encontra a definição de vida em Jesus, você vê que vai além. Então, esse negócio de vida após morte, isso é coisa para crente, gente. Você crê em vida após a morte? Claro. Jesus fala disso. Vida após a morte é um bate-papo de crente, de evangélico, de protestante. Nós acreditamos que tem vida após a morte, sim, porque essa vida é a vida eterna. E essa vida é uma vida maravilhosa, preciosa, que eu espero que você não negocie. Eu espero que você encontre em Cristo Jesus a sua vida aqui, que você tenha os seus projetos de vida realizados, mas que em nome dessa busca você não perca sobre a vida eterna que Jesus tem para ensinar. E eu, quando digo não perca, não estou falando de perda da salvação, por favor. Estou falando daqueles que acham que tem e não tem. Agora, o que é vida? Já é uma pergunta difícil de se responder. E o que é vida eterna, então? Aí, nossa, só Jesus para explicar. Porque vida eterna no Espiritismo tem uma resposta. No hinduísmo tem uma resposta. No budismo, parecida com o hinduísmo, tem uma resposta. O ateísmo tem uma resposta: não há vida após morte. O que é a vida eterna? Nada. Nós viemos do nada e vamos para o nada. É uma resposta boa, conclusiva, mas não serve. Então, vamos ficar com o que Jesus diz. O que é vida eterna? Vida eterna, queridos, é conhecer a Deus. Olha o que o texto diz. Quem está falando é Jesus. Ele está orando. Ele está conversando com os discípulos: vou morrer, vou passar por isso, vocês vão chorar, tem hora que não vai me ver mais, tudo aquilo certinho, entregou o planejamento. Aí o verso 1 do capítulo 17, Jesus falou essas coisas, o que está no capítulo 16, levanta os olhos, deixa os discípulos assim, no vácuo, e começa a orar: Pai, nós estamos aqui e tal, quero te entregar. Eu fiquei imaginando a cara dos discípulos, olhando Jesus. E essa é uma pregação muito boa de se fazer. Jesus faz aqui algo que muitos fazem hoje, né? Coisa boa a gente orar, mas nesse primeiro momento aqui parece que Jesus está mais querendo falar, mais que Pai, eu te glorifiquei na terra, mas ele está mais explicando algumas coisas em oração para aqueles que estão ouvindo do que falando com o próprio Deus. Em alguns lugares assim a gente tem a oportunidade, né, de, entre aspas, no mundo secular. Eu gostaria de pedir, na minha época de escola, professor Maurício, para orar aqui no conselho de classe, para que Deus pudesse nos abençoar. Aí como é que você ora? Uma oportunidade dessa. Senhor, muito obrigado, porque a Bíblia revela que só Jesus salva. Senhor, muito obrigado, porque João 3, capítulo 16, diz: porque Deus amou o mundo. Você está falando com quem? Acho que você está usando, o momento da oração. Jesus aqui está orando, está falando com Deus. Aí ele fala assim: assim como você me deste sobre a vida eterna. O verso diz: e a vida eterna é esta. Deus precisava saber disso?
E a vida, Jesus está explicando o que é a vida eterna para Deus. Ele estava querendo falar com os discípulos. A vida eterna é essa: que conheço a ti, por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo que enviaste. O que é vida eterna? Vida eterna é a vida que Deus pode dar através do conhecimento dele. Eu queria perguntar uma coisa para você: você conhece Deus? Se você conhece Deus, parabéns, você está vivendo eternamente. Quem não compreende isso, fica esperando a morte chegar para entrar na vida eterna. O que é vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus, e o único Deus. E como isso é muito complicado, aqueles que já estudam a palavra de Deus há muitos anos sabem muito bem. Talvez você que está chegando aqui, a Bíblia é um livro de 66, né, uma biblioteca de 66 livros, dividido em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele foi escrito na sua grande maioria pelo texto grego. O Espírito Santo de Deus, na sua soberania, usa o texto grego para escrever o Novo Testamento. Então, quando nós queremos olhar o Novo Testamento, nós precisamos olhar para aquilo que o texto grego diz, porque a gente encontra algumas pérolas ali no finalzinho, por debaixo, que muitas vezes no português, na tradução, a gente não encontra. E eu fui ver o que esse verbo, gnosco, tem a nos ensinar sobre conhecer, porque Jesus usou esse verbo, conhecer. E eu fiquei extraordinariamente espantado quando Jesus diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Conheça. Você conhece a Deus? Não responde não. Você conhece a Deus? Olha o que estava na mente de Jesus. Eu acredito assim porque na nossa tradução, na nossa tradição, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse texto foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, se ele usou esse termo no grego, ele tinha algumas coisas que precisava saber. E esse verbo, gnosco, ele pode ser compreendido como conheço, não reconheço. Eu já falei disso aqui algumas vezes. Quantos conhecem o Romário? A maioria das pessoas levanta a mão. Aí eu pergunto onde ele mora, qual o telefone, endereço, gosto preferido. Não conheço, pegadinha. Nós reconhecemos as pessoas. Tem pessoas que conhecem a Deus assim. Reconhecem Deus, olham um crucifixo, olham para a história da igreja. Sei. O Taylor, que é um exegeta do grego, ele diz assim: conhecer do gnosco de Jesus é sei, eu sei, eu conheço, eu sei quem é. Não é qual o seu nome, tudo bem, eu sei quem é Deus. E aí começa uma possibilidade de tradução que ela é pedagógica. O verbo apresentado no texto de João capítulo 17, em questão nessa noite, ele pode ser traduzido como aprendo, percebo, avalio, entendo, e o último eu vou deixar para o final. Olha a pedagogia, olha o que é conhecer a Deus. Eu perguntei para você conhece a Deus? O verbo que Jesus usa na sua oração, traduzido pelo Espírito Santo, escrito por João, ele diz: eu conheço a vida eterna, é conhecer a ti. Ele está falando com Deus na sua oração. E na cabeça de Jesus, conhecer a Deus é aprender sobre Deus, é perceber Deus. Perceber. O que é perceber Deus? Deus é um absurdo, irmãos. Nós estamos falando de um absurdo. É um absurdo. Você já parou para tirar uma selfie, uma foto de você orando sozinho no quarto? Você já entrou em crise com isso? Você de joelho, pensa você, olhando para você, no quarto, sozinho, com a luz apagada, de joelho, falando sozinho, com ninguém, com a Bíblia assim aberta em cima da cama, alguns com a cara na Bíblia como eu oro, e chora, levanta a mão, fica de joelho, levanta, dá uma olhadinha de fora. Não parece meio estranho, não, irmãos? Fala a verdade. Fala a verdade. Chega alguém que não te conhece, vai dizer o que de você? De joelho, chorando, sem música, sozinho, falando sozinho.
Gente, de quem é? Para onde que a gente leva? Isso é um absurdo. E é isso aí mesmo. Só que nesse absurdo que é o convite da fé, que nós não somos chamados para termos todas as respostas, nós somos chamados a crer que Deus tem todas as respostas, nós também podemos o perceber. Conhecer a Deus é perceber Ele, e às vezes sensorialmente, principalmente a partir do corpo de Cristo. Oh, irmãos, o dia que a gente entender e viver o que é corpo de Cristo, irmãos, ninguém segura a igreja no Brasil. Perceber Deus. Então é pedagógico. Eu aprendo, eu percebo e eu avalio. Olha o convite. Por isso que não é esse negócio de ciência, é inimigo da fé. Não. Jesus está convidando a gente para avaliar, para estudar, para refletir. O texto grego é muito profundo, no português fica muito conhecer. Eu conheço o pastor Gesiel. Jesus está dizendo que a vida é eterna, por isso que é eterno. A vida eterna, ela é eterna, porque nós estamos falando de aprender, perceber, conhecer e avaliar Deus. Vai acabar quando? É eterno. Eu posso definir esse copo, material, quantidade, moléculas, cores, formas, tamanhos, variedades de utilidade, finito, mas Deus, algumas pessoas dizem, não, quando chegar na eternidade, nós vamos o conhecer, nós vamos saber tudo a respeito. Eu não sei não. A pergunta que eu te faço: conhecer a Deus, você conhece a Deus? A vida eterna está garantida para aqueles que conhecem a Deus. E conhecer a Deus é aprender dele, é percebê-lo, é avaliá-lo e é entendê-lo. É o quarto verbo, entender a Deus. Jesus podia dizer, e a vida eterna é esta, que te entendam. Estava certo. Você entende Deus? Você entende as coisas de Deus? Eu acho que uns 1% no máximo. Como entender a Deus? E eu espero que você não se escandalize, mas nós temos que avaliar o texto. E eu espero que você entenda o que eu quero dizer, para você não dizer que eu disse o que eu não disse. Você entendeu, né? Eu espero. Porque esse verbo gnosco, ele é muito usado para relações sexuais. E o pastor Maurício falou que agora tem relação sexual com Deus. Eu falei isso aqui, irmão? Pelo amor de Deus, por favor. Estou falando existe intimidade maior entre um homem e uma mulher dentro do matrimônio do que o ato sexual? Não. Você pode ter a conversa mais profunda com a sua esposa, pode bater aquele papo, mas quando, entendeu? Sabe, irmãos, tem criança no ambiente, então é intimidade. Por isso que você vai perceber que lá no Velho Testamento, e entrou na tenda e conheceu a sua esposa, e conheceu. Toda vez que no Velho Testamento aparece, conheceu. Na Septuaginta, os 70 usaram o verbo grego com a mesma expressão da intimidade. Você conhece Deus nessa proposta de intimidade. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus. Diante dessa possibilidade de Jesus, irmãos, nós precisamos abandonar esse proselitismo, essa troca de religiões. Quantas pessoas trocando de religião. Conhecer a Deus na mente de Jesus tem nada a ver com ter uma religião, trabalhar na igreja, assistir os cultos, dar dízimo, oferta. Porque infelizmente tem muita gente trabalhando na igreja do Senhor Jesus em todos os cantos,
inclusive na Ilha do Governador, que não conhecem Deus, mas estão trabalhando. Não conheceram a Deus. E não sabem o que é vida eterna. Querido, se você encontrar o sentido para a sua vida, é maravilhoso. Se você encontrar na sua vida o sentido que a vida que nós temos em Cristo Jesus, ela é eterna, você não tem noção da diferença que isso faz, da paz que isso traz, da esperança que nós somos acometidos no tempo de dor, de